Você já sentiu que não está evoluindo na dança enquanto todos na sua volta parecem ser perfeitos? Ou já pensou em desistir de tudo porque acha que não nasceu pra isso? Então seja bem-vindo ao Balé na Real Podcast. Eu sou a Lu Corte. E eu sou Yasmin Chesling. E aqui a gente troca experiências, revela os bastidores e fala sobre o lado bom, ou nem tanto, do mundo da dança. Pra você nunca mais se sentir sozinho nessa jornada maluca que é ser bailarino. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balé na Real Podcast. Estamos aqui hoje, eu e Yasmin Chesling e minha queridíssima amiga Luísa Corte, com mais um episódio pra vocês. E antes da gente partir para o tema, eu já vou pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscrever. E para você que está assistindo no YouTube, além de se inscrever, deixa comentários, deixa o like, que ajuda bastante a engajar o episódio. E você que está ouvindo a gente em plataformas de áudio, não deixe de seguir o nosso perfil na plataforma e também avaliar o episódio com 5 estrelas, deixar seus comentários. Além disso, a gente tem redes sociais no Instagram e no TikTok, @BalénaRealPodcast, onde a gente posta trechos dos episódios e vocês conseguem ficar por dentro de tudo que está rolando e participar dos episódios seguintes, porque a gente abre várias caixinhas de perguntas para ouvir um pouco mais sobre vocês e contar com a participação de vocês nos episódios. Além disso, se você ainda não segue eu e a Lu Corte, nos siga no Instagram, TikTok, a gente tem canal no YouTube, produz bastante conteúdo, o @ tá aqui embaixo, só seguir a gente, acompanha lá que a gente também posta bastante conteúdo diariamente. Essa coisa fica 5 minutos do início do episódio só dos recados, mas eu amo. Mas bora pro tema de hoje, então? Sim. Hoje vamos falar sobre balé adulto, que é um tema, acho que, super importante, super recorrente também, e acho que cada vez está ganhando mais espaço em tudo mesmo, tanto nas escolas de dança quanto nas redes sociais. Cada vez mais a gente vê o pessoal mais adulto se entusiasmando em começar o balé. Geralmente é um sonho de infância, que não teve oportunidade de fazer na infância, e resolve começar depois. E eu sinto que agora, cada vez mais, a gente está quebrando um pouco esse estigma, né, de assim, eu só posso começar o balé criança. E por mais que muitas pessoas ainda pensem assim, a gente consegue, né, falar sobre isso e ter mais oportunidade. Eu lembro que quando eu comecei o balé, eu comecei criança, né, óbvio, não tenho esse lugar do balé adulto, mas eu lembro que as turmas de balé adulto que tinham na escola que eu fazia, quer dizer, a turma, não era balé adulto iniciante, era tipo assim, as mulheres mais velhas que faziam balé quando jovens e querem continuar fazendo adultas, mas não querem fazer na turma das meninas adolescentes. Então, o balé adulto era assim, não era tipo assim, quero começar do zero balé com 30 anos. Era mais as pessoas de 30 anos que já eram bailarinas fazendo balé juntas, sabe? E aos poucos a gente foi vendo o balé adulto ganhando esse espaço, né? Quando eu era criança, na escola que eu fazia, nem tinha, na verdade, bailarinas adultas, assim. Geralmente chegava na fase da faculdade, né? As meninas iam saindo para fazer faculdade e tudo mais. E aí uma outra que ficava na turma do avançado, tudo misturado com as de 16, 17 anos. E era isso aí, a gente não via adultos dançando balé com tanta frequência. Homens até que tinha alguns, até porque o homem geralmente já começa um pouco mais tarde no balé, né? Então acaba sendo um pouco mais comum. Agora, mulheres na minha escola, pelo menos, não tinha nenhuma adulta assim que fazia. Inclusive, eu via bastante quando era criança, tipo assim, das donas de escola mesmo, tipo assim, fulana é dona de escola, velha desse jeito já tá dançando. Aí vai ver a fulana dona de escola tem 30 anos, sabe? Então ainda rolava isso, e isso não faz muitos anos, tipo uns 15 anos atrás a gente ouvia esse tipo de coisa abertamente. Então, que bom que a gente tá evoluindo, abrindo mais espaço e que as pessoas estão aderindo, né? E eu acho até engraçado falar assim, o balé é adulto, porque a gente é adulta, né? Tipo, 27 anos, as duas com 27 anos. Mas eu acho que o nome balé adulto, que a gente fala no balé, não é necessariamente uma pessoa adulta dançando balé, mas é uma pessoa que começou a dançar balé depois de adulta, entendeu? Sim. Então, eu não me considero uma bailarina adulta, apesar de eu ser adulta e fazer balé, sabe? Porque eu comecei o balé quando criança. Então, eu acho que é até legal a gente esclarecer, assim, não é que é um negócio diferente, não sei o que, é só que é isso mesmo, assim, quando a gente fala de balé adulto, geralmente é o pessoal que começou ali, até na adolescência, às vezes as meninas que começam balé com 16, 17 anos, até já entram na turma de balé adulto, né? Porque não vão querer fazer balé com as meninas de 10 anos, por exemplo. Então, quando começa a ficar nessa idade meio que assim, eu já tô velha demais pra fazer aula com as meninas de 10 anos, já começa a classificar, assim, balé adulto, sabe? Então, acho bem legal de esclarecer, né? E também que é isso, assim, tipo, às vezes, mas tu não é bailarina adulta. Sou bailarina, sou adulta, mas eu não comecei o balé quando adulta, né? Então, eu acho que daí tem essa diferenciação aí também. Exato. Ótimo esclarecimento, porque às vezes a pessoa que tá ouvindo realmente já vai, mas são adultas, tipo assim, isso não é uma grande coisa.
depois. Mas é que realmente cresceu esse movimento de bailarinos que se iniciam já na idade mais adulta, né? Porque imagina, você quer começar a aprender balé do zero, nunca fez uma aula. Aí você tem 27 anos, por exemplo. Aí você chega lá e eles te colocam na turma das meninas de 7, 8 anos que estão no primary, sabe? Tipo, aí você vai aprender as coisas com maraca, sabe? Tipo, não Sim. dá. Não, realmente tem que ser uma metodologia diferente, né? Uma metodologia de ensino que tu não vai usar a mesma que tu usa com a menina de 7 anos com a adulta de 20 anos, né? Porque senão a aula vai ser lúdica para uma adulta de 20 anos aprender, aí fica meio estranho, né? E também acho que muda muito, além dessa parte lúdica, a forma de explicar o andamento da aula. O balé adulto, por mais que, né, sei lá, o iniciante do zero, tu já vai começar com exercícios na barra, por exemplo. Tipo, às vezes as turmas infantis não começam direto indo pra barra, começa às vezes na aula um exercício na barra, dois exercícios na barra. A do balé adulto, acho que tu vai se aproximar muito do que é uma aula de balé normal, digamos assim, uma aula de balé completa, só que bem simplificado para a pessoa ir aprendendo os passos do zero, sabe? Então é completamente diferente tu dar aula para uma turma de balé adulto iniciante e para uma turma de bailarinas iniciantes, crianças, digamos assim, sabe? E todo o ensino, metodologia, até a questão de interesse, eu sinto assim, a bailarina adulta geralmente já chega com mais interesse na aula. Eu já dei algumas aulas de balé adulto e dá pra ver nitidamente, porque assim, a criança. Primeiro que tu tem que fazer 1 milhão de coisas pra prender a atenção de qualquer criança, né? Segundo que muita criança às vezes não tá lá por interesse próprio, tá lá porque a mãe botou numa atividade extracurricular e é o balé e deu. A adulta vai pro balé querendo fazer balé, querendo aprender balé, sabe? Então já é completamente diferente essa questão da vivência, né? Sim, é uma turma que, pelo menos na minha experiência, evolui muito rápido. Uhum. Muito, porque tá ali 100%, sabe? Quando tá ali. Então, eu também sinto essa diferença. Eu dou aula, né, para os dois extremos, tanto para as crianças iniciantes, quanto para. Eu tenho uma turma de balé adulto iniciante também. E assim, é completamente diferente. E é muito prazeroso dar aula para quem tá muito interessado, é muito bom. Então, assim, o balé adulto eu sinto que tem se tornado uma potência, né? Tanto que a gente viu uma certa inclusão no Festival de Dança de Joinville com a categoria mais 40. Ainda é uma coisa muito discutível isso, né, de separar especificamente, de acordo com a idade, mas enfim, eu sinto que é um caminho. Estamos traçando um caminho para essa inclusão, que nem deveria ter que acontecer, porque era para ser uma coisa natural, porque ninguém para de viver quando faz 18 anos, mas já que é assim, já que rola esse estigma, estamos no caminho para inclusão, sabe? Já é melhor do que nada, assim, estamos no caminho. Eu sinto que tem crescido bastante a procura e também a oferta de turmas de balé adulto, né? Já vejo lugares que tem balé adulto iniciante, balé adulto já intermediário, porque a primeira turma já evoluiu. Era isso Então, que eu ia falar. No início se encontrava só balé adulto iniciante, mas daí a mulher que tava lá na turma do balé adulto iniciante há 4 anos já fazendo balé, não é igual a uma pessoa que tá começando do zero, né? Já evoluiu bastante. E lá na escola eu vejo muito de mulheres que entram na turma do balé adulto iniciante e que agora fazem turma do balé avançado, sabe? A minha amiga Ju, por exemplo, ela começou balé acho que com 30 anos, 30 e poucos anos, e ela começou na turma de balé adulto iniciante, aí começou a fazer aula mais de uma vez por semana, começou a evoluir no balé, e a partir de um certo momento a turma do balé adulto, tipo, já tava deixando a desejar nesse sentido da evolução. Aí eu lembro que no início ela fazia assim, uma aula de balé adulto por semana e uma aula com a turma avançada, sabe? O balé intermediário, acho que no início que ela fazia. Aí até que agora ela faz só aula com avançado, assim, porque ela já tá há tantos anos, né, fazendo balé, que já chegou nesse nível, assim, de conseguir acompanhar a aula da turma do avançado. E dançou com a gente, inclusive, no Lago dos Cisnes, corpo de baile e tudo, sabe? Bem legal. a gente abriu esse espaço, né, para receber alguns áudios. A gente chamou algumas pessoas em específico que a gente sabe que representa, né, essa jornada do bailarino adulto. E a gente recebeu alguns áudios. A Lu ama áudios, eu também gosto bastante, mas a Lu é fissurada por receber áudios. Ela falou que não vai mais gravar episódio se não tiver áudio. Então já fica de olho lá nas redes sociais do Banana Real Podcast, porque toda vez que a gente abre caixinha, pode mandar áudio porque a gente adora, tá bom? É isso. Gente, então vamos ouvir o áudio do Luiz, nosso amigo. Ele é lá do Rio de Janeiro e ele começou a balé também, acho que com 20. Não sei se ele fala, né? Mas 20 e poucos anos ele começou a dançar balé. Oi, Balena Real Podcast, que saudade de aparecer aqui com vocês. Então, eu comecei o balé com 23 anos, na pandemia, fazendo aulas online
totalmente do zero, nunca tive nenhum tipo de experiência com dança. E dentro do meu banheiro da minha casa. Foi incrível, está sendo incrível. Eu faço aulas hoje regularmente, uma vez por semana, numa escola presencial, mas foi muito bom ter começado. A dança, eu digo que ela me abriu para o mundo, ela abriu o meu corpo, o meu interior, ela me transformou de dentro para fora, com toda certeza. Eu sou uma pessoa muito mais, com menos vergonha, que se expressa mais. Que anda mais reto, ajudou na minha postura, me fez conhecer pessoas incríveis, me fez produzir conteúdo para dança, que é uma coisa que eu tenho me descoberto e amado cada vez mais. Então, a dança tem sido incrível na minha vida e eu amo ser bailarina adulto, gente, dançar por amor. A minha maior dificuldade no balé adulto, com certeza, é ter tempo. Eu amaria ter mais horas do meu dia para poder dedicar à dança, me alongar, treinar flexibilidade, força, energia para poder ir para a escola, mas realmente não tenho. E isso eu acho que é a coisa que mais me pega, é a minha maior dificuldade de não ter tempo e querer muito. E eu sempre falo isso no meu TikTok, gente, que eu queria ter aquela vida de adolescente que vai assim pro balé, fica o dia todo e depois pra casa, sabe? Parece que só faz isso o dia todo. Queria. E às vezes só faz mesmo. Mas enfim. Ai, eu amo o Luiz, gente, sério. Ele é demais mesmo. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades no balé adulto, né? Acho que uma das mais recorrentes. Ah, o balé em si já é difícil? É difícil. Mas às vezes o pessoal, né, só tem tempo de fazer uma aula na semana, porque tem trabalho, tem vida daí fora do balé, né? Eu lembro da minha fase, assim, adolescente ali, início, quando eu peguei o início da minha faculdade, eu tinha muito tempo, gente, que eu ainda não tava fazendo estágio, não tava fazendo nada, assim, só as aulas. E aí eu passava a tarde inteira, sabe? A minha vida era o balé, sabe? Agora não é mais a mesma coisa, né? E o Luiz também, eu sei que ainda ele mora bem longe da escola de dança dele, então ainda tem todo o tempo de deslocamento, além do, né, do trabalho dele e tudo, tem que conciliar, então assim, acaba sendo mais complicado nesse quesito mesmo, né? Sim, nossa, é muito difícil. Até mesmo pra gente que, tipo assim, ó, cresceu habituada a essa rotina e tem isso como uma prioridade, de certa forma, na vida, vai chegar numa etapa que fica um pouco mais complicado conciliar, assim, querendo ou não, sabe? E aí, já teve vezes de eu precisar faltar da aula por conta de trabalho, sabe? Tipo, acontece. Isso para uma pessoa que já tem o balé estabelecido no corpo como uma prioridade, como uma parte centrada da vida e tudo, é difícil. Imagina para uma pessoa que está tendo a força de vontade de começar agora, depois de adulta, eu sinto que tem que ter o dobro da força de vontade do que a gente que, tipo, conhece isso a vida inteira, sabe? Tipo, começar uma coisa já é difícil. Começar uma coisa não tendo tempo, não tendo disposição, não tendo condições específicas para isso, igual é na vida adolescente, geralmente, é o dobro da dificuldade, assim. Porque às vezes não é só sobre trabalho e tudo, mas, cara, imagina você trabalhou o dia inteiro, tá super cansado, teve um dia horroroso. E aí você tem que ir no balé. E tipo, você tem que ir, porque você assumiu um compromisso com você, com a escola, tá tendo ensaio, alguma coisa e tal. A gente tá consciente disso desde o começo, mas imagina a pessoa que às vezes acabou de começar, ainda não se adaptou a todo esse processo. Então, é uma força de vontade extra pra, tipo assim, não, eu vou lá porque realmente eu quero, eu amo, me faz bem, quero estar lá. Mas é uma força de vontade extra, assim, porque pra gente já é difícil conciliar tudo. Pra gente que já tem isso estabelecido na vida, pra gente já é rotina há anos. Imagina pra pessoa que tá entrando nessa rotina agora, sabe? Não, super complicado. E eu acho que a gente já fez um episódio falando da pandemia, né? E o Luiz, ele começou o balé na pandemia. E eu acho que, querendo ou não, né? Apesar de todos os problemas que a gente teve na pandemia, a pandemia abriu muito leque para várias pessoas fazerem balé. Principalmente por causa das aulas online. Eu sei que o Luiz começou dançando, assim, porque primeiro a professora que ele fazia aula, que é a Judelbi, começou com esse projeto de aulas online. E segundo também a questão da vergonha, né? Porque o balé adulto tem muito essa barreira do julgamento e que as pessoas vão pensar, eu adulto começando, tipo, eu não vou saber fazer, né? As pessoas acham que tu tem que chegar sabendo fazer, só que tu tá aprendendo uma coisa zero, né? Ah, eu vou chegar lá, vou passar vergonha, eu não sei o quê. E eu acho que as aulas de balé online facilitaram muito
esse processo das pessoas começarem. Tanto é que muita gente começou a fazer balé na pandemia, muita gente começou com as aulas online e agora tá passando para presencial, que nem é o caso do Luiz, né? Ele começou só com aula online, em casa. Eu lembro que ele fazia no banheiro dele, que era o lugar da casa que tinha mais espaço, e às vezes ele fazia na laje. Também, só que, claro, não dava quando tava chovendo, não tinha como. Mas porque eram os lugares assim que tinha mais espaço. Então, mesmo com todas as dificuldades que teve na pandemia de fazer o balé online e tudo, para muita gente foi uma oportunidade de começar. E até por causa dessa questão do tempo também, né? Que na pandemia a gente não tinha o tempo de deslocamento, a gente estava sempre em casa e acabava sobrando mais tempo mesmo com o trabalho, né? Então, abriu essa porta para muita gente começar a fazer coisas novas, né? Acho que não só o balé. Exato. É engraçado essa questão da vergonha, né? Porque eu até falo, gente, criança tem muito vergonha, né, de maneira geral, muito menos medo também, tipo assim, vou fazer uma acrobacia, a criança só vai feliz, a gente que é mais velho fica com medo e tal, vai ter uma aula num lugar diferente, a criança vai feliz, a gente geralmente vai tenso e tal, e aí eu tenho uma turma de balé adulto, iniciante, e aí eu falei, ó, o uniforme é colã e tal, e tipo assim, foi uma coisa que eu tive que ir colocando aos pouquinhos, e não tipo assim, não, na primeira aula já tem que vir de uniforme, não, imagina, na segunda aula tem que vir de uniforme, não, leva o tempo de vocês, quando, né, conseguirem se organizar com relação à grana. E aí eu sei que tem mais essa questão também da vergonha, de tipo, vou ter que usar um colã e tal, e uma meia calça e uma sainha, tipo, como assim? Estou vestido de bailarina. Então, tipo assim, eu abri exceção para a turma do balé adulto iniciante, por exemplo, foi onde eu abri exceção de, tipo assim, se organizem quanto aos uniformes. E não, tipo assim, ó, tem que vir uniformizado já a partir de tal dia. Porque, tipo assim, não adianta também eu querer forçar, elas estão ali por vontade própria, mas aí tem toda essa construção social. São anos que isso foi sendo enraizado dentro delas. Então, tipo assim, a criança chega empolgadíssima para usar o uniforme, às vezes compra um uniforme antes da aula, faz uma aula, odeia e tem um uniforme pro resto da vida. E as adultas não, elas fizeram tipo um mês de aula e aos pouquinhos elas foram comprando o uniforme, sabe? Agora estão todas uniformizadas, colã, meia calça lindas. Ah, que legal. Foi um processo, assim, sabe, do tempo delas, tipo assim, de ir entendendo. Primeiro elas iam só com a sapatilha, aí depois já começou a colocar o colã e a calça, aí depois comprou uma meia calça, sabe, assim? Uhum. É uma adaptação, porque essa questão da vergonha realmente é uma coisa que pega, né? Tem muito estigma também do corpo ideal, e aí, tipo assim, isso também pega muitas pessoas, principalmente na vida adulta, porque aí foram muitos anos reforçando isso internamente e externamente, e aí chega uma hora que do nada você vai ter que botar um colão no meio calça, sabe? Então é um processo todo. É um processo no geral, né? E as Sim. pessoas ficam muito. Ai, teve uma mulher que comentou uma vez num vídeo meu, uma adulta mesmo. Eu não lembro que vídeo que era, mas era alguma coisa. Eu não sei se eu falava sobre uniforme ou se era um arrume-se comigo, sei lá, qualquer coisa assim. E ela comentou assim: ai, não gosto dessa coisa de ter que fazer cosplay de bailarina pra ir na aula de balé. E eu fiquei, gente, cosplay de bailarina? Não, eu sou uma bailarina, sabe? E aí até a Nath, que a gente vai ouvir o áudio depois, que ela começou o balé adulto, ela comentou isso, tipo, cara, só porque eu sou balé adulto agora significa que eu sou menos bailarina do que quem começou o balé desde criança e eu não posso me vestir como bailarina também, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, claro, tem gente que tem vergonha e tudo, mas deixa os outros, sabe? Deixa os outros. Eu acho que essa coisa de se considerar bailarino e o Luiz até comenta às vezes que ele tem dificuldade de dizer que ele é bailarino, porque ele pensa, cara, eu comecei mais velho, ainda não sou, como né, enfim, como eu vejo os bailarinos nos vídeos, não sou igual aos bailarinos nos vídeos. Mas eu que comecei desde criança, a gente não sou igual aos bailarinos nos vídeos, então tá tudo certo, né? Sim, exatamente. Eu bato muito nessa tecla de tipo assim, faz balé? É bailarino. Porque, tipo, realmente tem essa coisa, né, de não, tem que ser a Mayara Magri pra falar que é É. bailarina. Ah, tu só vai ser bailarino depois que tu fizer tal e tal coisa. E tem gente, depois que eu botar ponta. Ou depois que eu me apresentar pela primeira vez. Aí eu vou ser bailarino. E daí tu vai ver, tu bota a ponta, tu continua não se sentindo bailarino. Ou tu passa pela tua primeira apresentação, tu continua não se sentindo aquela coisa, tipo, ai, nossa, eu sou muito bailarino, sabe? Porque não tem isso, tipo, não tem essa divisão, né, assim. Exato. Eu mesma tinha muita dificuldade até de falar, tipo assim, mesmo depois que eu formei. Tipo assim, eu sou bailarina profissional. Sou formada, sou bailarina profissional. Só que aí as pessoas já ficam, tipo, não, mas aí tem que estar numa companhia. E não, sou profissional, tenho formação. É isso, sou profissional. E quando eu era mais nova, eu não falava, tipo assim, eu sou bailarina. Tipo, eu faço balé. Sabe? É, Não, eu sou ainda bailarina. falo assim, eu ainda falo assim, eu faço balé. Mas não, sei lá, né? Enfim.
Mas essa coisa, eu já vi alguém falando, eu não lembro quem, talvez até tenha sido tu, não sei, que falou, tipo assim, olha, quando a pessoa chega e fala assim, eu sou nutricionista. E daí tu vai perguntar, tu realmente é nutricionista? Onde é que tu trabalha? Eu tô desempregado. Então tu não é nutricionista, porque tu não tá trabalhando, sabe? Eu sou advogado. Mas onde é que tu trabalha? Eu tô desempregado. Então tu não é advogado. Tipo, a pessoa se formou como, né, advogado e tal. Mas não tá trabalhando, então não é advogado. E por que que com bailarino? Mas onde é que tu trabalha, então? Eu não tô em nenhuma companhia no momento. Então não é bailarino. Ai, gente, olha, lamentável. Uhum. Bom, gente, vamos ouvir agora o áudio da Natasha, que também é uma bailarina adulta. Ela também compartilha um pouco da vida dela de bailarina no Insta. E vamos ver aqui como é que foi pra ela. Oi, meu nome é Natasha, para os mais íntimos bailarinate. Eu tenho 32 anos e eu comecei o balé com 29 anos, do zero. Eu sempre fui uma pessoa ativa, né? Sempre gostei de fazer atividade física, já experimentei de tudo que vocês podem imaginar. E um belo dia, eu tava no TikTok e deparei com um vídeo de uma menina numa aula de balé. E eu nunca tinha cogitado. Aí eu falei, nossa, que interessante. E comecei a pesquisar sobre, né? E pesquisei por escolas perto da minha casa. Encontrei uma. Falei, vou fazer uma aula experimental, né? Saí de lá completamente apaixonada, comprando colã, sapatilha, meia. Menina, com o look completo. Aí, comecei com aulas 2 vezes na semana. Só que eu ficava muito ansiosa pro dia da aula. Então passei pra 4. E assim, a minha vida virou o balé. E aí, a gente mergulha nesse mundinho, né? Começa a postar sobre balé, conhecer gente, seguir gente. E aí, a gente começa a conhecer esse mundo. Que tem muita gente que fala sobre balé na internet. Coisa que a gente nem imagina, né? Quando a gente tá fora. E assim, começou a ser a minha personalidade, né? E hoje em dia, assim, eu não me vejo sem o balé. Ele mudou a minha vida, assim, me salvou, eu me sinto muito realizada. Isso que eu falo, a dança cura. Antes eu considerava uma atividade física, comecei a fazer por ser uma atividade física, mas é muito mais que isso, assim. Pra mim não é atividade física, claro, mas assim, é muito mais abrangente, assim, pra mim é a minha motivação, sabe? A minha prioridade da minha vida é o balé. Então, a gente fica meio louca, né? Mas vocês me entendem, bailarinas. E eu sempre fui muito dedicada, esforçada, né? Porque a gente tende a se comparar com as meninas que começaram de criança. Então, eu queria evoluir. Eu sempre tive vontade de aprender, vontade de evoluir. Então, eu pegava, fazia exercícios complementares, estudei muito. Queria chegar nas pontas, consegui chegar nas pontas, com menos de um ano, foi uma realização. Dancei nas pontas no palco a primeira vez. Já me lesionei. Hoje em dia, eu tô até participando de festival, assim, quase todo mês. Tô numa escola maravilhosa, assim. Eu mudei de escola no começo do ano e fui numa aula experimental, assim, pro professor ver, né, o nível. Então eu fui numa aula intermediária de balé adulto. E ele me convidou, ele viu a minha paixão pelo balé, ele me convidou pra ficar na turma de avançado. Eu nem acreditei, né? Porque você acha que não vai dar conta. E assim, ele falou, sim, é uma aula difícil, mas eu vejo a sua vontade de aprender, eu vejo a sua paixão. Então, sabe, é isso, sabe? Eu aceitei o desafio. E assim, é muito difícil, mas assim, eu amo. Então, eu amo estar ali. É o melhor momento do meu dia. E me joguei no jazz também esse ano. Eu acho que... E um conselho, assim, pra gente que adulta, que começou tarde, que se compara com as meninas mais novas, o que eu costumo pensar é, olha o tanto que eu evoluí. Eu costumo olhar meus vídeos antigos e falar, olha o tanto que eu evoluí. E assim, olha o pouquíssimo tempo que eu faço balé. E o tanto que eu evoluí. Então, tipo, essa é a minha medida, sabe? Pra não ficar me comparando com as meninas que fazem desde os 13 anos. Não, eu faço desde os 30. E já danço na ponta, já faço pirueta na ponta. Então, é uma realização muito, muito grande. Então, pra vocês que querem começar, eu vejo muita gente na internet falando, eu quero começar, mas tenho vergonha, eu estou muito velha. Gente, não tem idade pra começar o balé. Siga seu sonho, a sua vida pode mudar. Você pode descobrir uma paixão, assim, um hobby que muda a sua vida, assim, que te cura mesmo. Então, vai, se joga, gente. Não tem idade, não tem corpo, não tem julgamento. O balé adulto é muito acolhedor e você pode ser muito feliz. E é isso, meninas. Obrigada. Um beijo. Querida. Doce. Isso que ela falou sobre a comparação é muito importante. A minha psicóloga fala assim que a única comparação justa, entre aspas, mesmo entre aspas, é com a gente mesmo, sabe? E mesmo com a gente é entre aspas, porque tem muitos aspectos nessa comparação, né? As condições que você tinha no momento, como você estava, tudo isso. É o que ela falou, né? Tipo, ficar se comparando com as pessoas que começaram muito antes não leva a lugar nenhum, não vai te fazer melhorar. Agora, você olhar para tudo que você já evoluiu, talvez vai te motivar em vez de te desmotivar, né? E eu acho que o balé adulto, não só o balé adulto, mas isso é uma coisa que eu vejo mais no balé adulto, que eu acho que deveriam ser implementadas em outros níveis de aula de dança também, é esse acolhimento, sabe? Esse momento, essa abertura maior para todos os tipos de pessoas, todos os tipos de corpos. A gente sabe que isso tem melhorado, mas eu queria que isso se esparramasse para todos os âmbitos do balé, assim, sabe? Novamente, acho que a gente está no caminho. Mas eu realmente sinto que o balé adulto, eu vejo as minhas alunas, assim, da turma adulta, e é uma energia tão gostosa, é leve, sabe? Não tem aquele peso, aquela super autocobrança e tal. Elas se cobram, elas querem melhorar, elas são disciplinadas, elas estão sempre ali. Mas é leve o processo, sabe? Então, acho muito bonito e acho muito interessante. Queria que a gente conseguisse implementar isso nas outras turmas também. É que eu acho que
pro bailarino adulto, o balé acaba tendo um peso diferente, porque é aquela coisa, tu tá lá puramente pelo hobby, pra ser feliz. Claro que tu quer melhorar no balé, claro que tu quer evoluir, mas que nem ela disse, é a melhor parte do meu dia, porque tu passa o dia inteiro trabalhando, com pressão no trabalho, com questões de família, né, questões de dinheiro, enfim, várias coisas da vida, e daí tu chega no balé, tu tá lá só pra ser feliz, né? Às vezes, quando a gente é mais nova, a gente fica naquela pressão assim, ai, vou ser bailarina profissional, ou nem ser bailarina profissional, mas uma pressão, assim, que a gente coloca na nossa cabeça, porque acaba que, sei lá, o resto da tua vida é escola, a tua maior preocupação é, né, colégio e, sei lá, os teus amigos, né? Normalmente, assim, uma vida de adolescente é isso, né? Então acaba que o mundinho do balé é o teu mundinho, né? Tipo, ai, eu não ganhei o papel principal, acabou minha vida. E no balé adulto tu tá tipo, meu, eu tô dançando na ponta, que incrível, sabe? Então acaba que tem um peso diferente mesmo na vida das pessoas, né? Eu, inclusive, se não tô muito louca, já vi o Luiz falando sobre isso, né? Sobre o quanto ele acha que foi positivo pra ele nesse sentido, assim, dessa leveza, porque ele já é uma pessoa que naturalmente se cobra bastante e tal, que bom que ele é bailarino adulto. E o dia que ele falou isso, eu fiquei, gente, mesmo, né? Tipo, é uma experiência totalmente diferente em muitos aspectos. Tipo, eu ficar, ai, nossa, queria ter começado mais cedo e tal, não sei o que lá. Tá, esse pode ser o ponto negativo, que eu não acho que seja da coisa. Tipo, ai, poderia ter começado mais cedo, mas se você tivesse começado mais cedo, a experiência seria completamente diferente. Então, será que teria ficar? Será que teria gostado? Entende? Então, E quanta gente começa mais novo e sai do balé depois e não fica dançando depois, sabe? Então, assim, não faz muito sentido. A gente cria uma hipótese na nossa cabeça, né? Ah, se eu tivesse começado mais cedo, agora eu teria muito melhor. Tu nem sabe se tu ainda estaria fazendo balé, né? Então, assim, não tem como adivinhar como teria sido, né? Uma coisa que ela falou que eu achei muito engraçada é quando tu tá fora do mundo do balé, tu nem imagina que tem esse mundo do balé na internet, né? E às vezes eu me deparo, sei lá, vou tentar pensar numa coisa aleatória. Tô rodando meu feed ali e aparece um vídeo de um nicho completamente diferente, sei lá, pessoas que desenham. E eu fico, gente, tem um nicho inteiro disso, né? Como os hobbies das pessoas viram, tipo, o meu Instagram é muito nichado pra dança, né? Claro que assim, tem as coisas de humor mais genéricas, que é aquelas, todo mundo segue a fulana de tal, porque ela posta vídeos que todo mundo se identifica. Mas essa coisa nichada da dança aparece só pra mim, pra minha mãe, por exemplo, não vai aparecer, né? Então ela nem às vezes imagina o mundo da dança que existe na internet. Assim como tem pra outros nichos, né? Às vezes eu encontro outro nicho na internet e fico, gente, é verdade, tem um mundo inteiro disso. E tem gente famosa nesse meio, sabe? Muito engraçado. sei lá, se eu for entrar lá no TikTok, lá nos confins, tem, sei lá, nicho de cubo mágico, montanha-russa. Então, tipo assim. Mas é muito insano isso, porque, tipo assim, quando eu comecei a produzir conteúdo de dança, sei lá, conheci alguns canais no YouTube. Mas eu não sabia que era uma coisa. Tipo assim, existe toda uma rede de criação de pessoas que falam sobre dança. Não, eu achava que era tipo assim, ai, como fazer o corte? Ai, como costurar a sapatilha? Ai, o que é tal balé de repertório? Tipo, eu achava que era mais isso, mais informativo, educativo, do que realmente uma fomentação da dança, de como é a vida do bailarino, de como sei lá. Não sabia, sabe? Tipo, fui descobrindo conforme fui entrando nesse meio. E olha que eu danço há milhões de anos, então, tipo assim. Não, e é muito engraçado porque as pessoas falam assim, ai, tu é famosa. Talvez um pouco no meio da dança. Porque assim, tu chega em Joinville, vem 500 pessoas tirar foto com a gente. Aí eu chego aqui no shopping da minha cidade, ninguém sabe quem eu sou, sabe? Porque é bem isso, é muito nichado, né? Eu vou pra qualquer festival de dança, vai ter alguém que me conhece lá. Aí eu posso estar no lugar mais lotado aqui de Porto Alegre e ninguém nem vai saber quem eu sou, sabe? E é isso, porque é um nicho, né? Então, assim, tu pode até ser conhecido no meio da dança, mas no geral, ninguém vai saber quem eu sou, né? Sim, muito louco isso. Eu acompanho o conteúdo da Nath. Eu não sabia que a Natasha era bailarina. E é legal, já me indicaram muito, muito o conteúdo dela. E pra quem é bailarino adulto, vale seguir. E o Dance com o Luiz também, gente. O arroba do Luiz é Dance com o Luiz. Ele posta bastante coisa sobre a rotina dele como dançarino adulto também. É bem legal. Sabia que fui eu que dei a ideia do arroba do Luiz? Foi eu que falei pra ele fazer dança com o Luiz. Aham. Porque ele já tinha um Instagram que era. Ainda, né? Existe o Elastic Heart, que ele só compartilha vídeos de outras pessoas dançando. Até ele me falou que foi assim que ele começou a se aproximar do mundo da dança, que ele via muitos vídeos de pessoas dançando e ele achava lindo. E daí ele criou um Instagram só pra compartilhar os vídeos que ele via e achava lindo.
E, né, tipo, tem mais de 100 mil seguidores. Agora eu não sei como é que tá, porque ele não posta mais muito lá. E daí ele... A Yasmin desapareceu. Gente, a Yasmin acabou de mandar mensagem, o celular dela morreu. Eu só vou terminar o que eu tava falando, mas o Luiz, ele começou a postar coisas dele naquele Instagram, e daí ele resolveu que ele queria criar um Instagram só dele mesmo, e daí ele não sabia que nome botar, eu falei, Dance com o Luiz, daí ele, que legal, e daí virou Dance com o Luiz, e é isso que é até hoje. Inclusive, não sei que dia sai esse episódio, mas mês que vem eu tô indo lá pro Rio de Janeiro encontrar ele e ver a primeira apresentação de dança dele, eu tô muito feliz. Inclusive, quem quiser se inscrever no meu workshop, gente, vou dar 2 aulas lá no Rio de Janeiro, tá? Uma no Espaço Vidre, que fica no bairro Ipanema. Vai ser na sexta-feira, dia 6 de dezembro, à 1h30 da tarde. A outra vai ser no Balé Cláudio Araújo, em Niterói. E vai ser no sábado, às 10 da manhã, aula de flexibilidade. Então, sexta tem aula de balé intermediário, sábado tem aula de flexibilidade. Quem quiser ir lá me conhecer, fica aí o meu merchan. Vou deixar o link da inscrição por aqui. Não sei, na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou puxar o intervalo agora pra Yasmin se recuperar, lá, recuperar o celular dela, e a gente já volta que nós temos mais áudios incríveis pra ouvir de outras pessoas do balé adulto. Voltamos! E agora vamos ouvir. Yasmin voltou, né? Também. Agora já está aqui. Isso, voltei, retornei. Tudo sob controle, galera. A gente vai ouvir agora o próximo áudio, que é da Ju... eu nunca sei falar. Peraí, deixa eu ver o sobrenome dela. Ju Procópio. Eu sempre tenho vontade de falar, tipo, uma coisa parecida, só que não é Prociópio, sei lá, sabe? Na minha cabeça as letras se misturam. E, enfim, ela é uma seguidora muito querida minha da Yas. E ela também começou o balé depois de adulta. Então ela mandou vários áudios aqui contando da experiência dela. Bora ouvir? Bom, meu nome é Juliana e eu vou contar para vocês a minha experiência com o balé adulto, que sempre foi de muito aprendizado, não só em relação à sala de aula, mas no contexto geral mesmo do universo do balé. Eu sempre tive, né, o desejo de fazer aulas, de praticar essa arte, mas quando eu era criança, adolescente, não foi possível por diversos fatores. E aí, em 2019, depois que eu já tinha terminado a faculdade, já estava trabalhando e tudo, eu conheci uma escola, assim, razoavelmente perto da minha casa e fiz uma aula experimental e gostei. Só que ele já estava em processo de montagem do espetáculo. Então, eu preferi, foi no segundo semestre, mais ou menos, por volta de setembro, então eu preferi não fazer matrícula ainda, porque com isso eu teria que dançar e eu fiquei meio insegura, né, de nunca ter dançado nada e aí ter 3 meses para começar a fazer aula, ensaiar para espetáculo e apresentar. Então eu preferi não participar. Só que aí eu já fiz a matrícula pro ano seguinte. Ano seguinte esse que foi o ano da pandemia. Eu comecei meio assim no improviso. Tipo, não foi tão legal para mim porque eu não tinha estrutura em casa e apesar de eu compreender que assim era um momento muito complicado para todo mundo, a escola tava se desdobrando para continuar dando aula, para dar assistência pra gente, eu já comecei nesse esquema do online, né? Então além de não ter estrutura, eu não tinha um professor por perto para estar sempre ali me corrigindo. Mas tá, continuei. Terminamos a pandemia, pudemos voltar e aí em 2021 eu participei do meu primeiro espetáculo. Foi muito legal, assim, eu detesto ver a filmagem até hoje, eu não assisto, eu não digo para as pessoas qual foi o espetáculo, para ninguém correr o risco de procurar no YouTube, mas foi uma experiência, foi um aprendizado muito bacana, muito importante para mim, que apesar, assim, do visual, do que eu entreguei ali, eu não gostar, eu reconheço que a experiência como um todo foi um aprendizado muito bacana. Só que aí essa escola, eles tinham uma filosofia com a qual eu não me identificava muito. Eu gosto pessoalmente de professor exigente, sabe, professor que leva o balé adulto muito a sério, assim, que vê o seu potencial e trabalha contigo, assim, focado para alcançar o máximo que o seu corpo puder entregar. E eu sempre brinco que eu gosto de professor que corrige até o ângulo que o suor escorre na testa. Só que aí nessa escola eles não trabalhavam dessa forma. Por isso eu estava já à procura de outras opções, quando esse que atualmente é meu professor particular entrou nessa escola e foi o que me fez ficar. Porque aí eu evolui bastante, eu corrigi muitos vícios que eu tinha, e eu dancei muito mais satisfeita nesse ano e na metade de 2023. Na segunda metade de 2023, eu saí dessa escola, só que aí em agosto eu tive a lesão do meu tornozelo, então nesse ano eu não participei do espetáculo de final de ano. Agora em 2024, essa minha segunda escola fechou, eles encerraram as atividades, e eu me mudei novamente de escola, mas eu acredito que tudo isso foi muito benéfico, sabe, dentro desse contexto de aprendizado que a gente está falando, porque hoje eu tenho uma professora incrível, super atenta à limpeza da técnica, à qualidade dos movimentos, ela quase me faz gostar de fazer pequenos saltos, de tão caprichada, de tão gostosa que é a aula dela, sabe, ela me corrige do jeito que eu gosto, levando a sério, exigindo o máximo que eu posso entregar, mas sendo respeitosa, uma lady, Rebeca, inclusive um beijo, Rebeca, e eu continuo fazendo aulas particulares com esse meu professor de 2022 até hoje. Acho que a gente é uma dupla muito boa, sabe? Eu gosto que ele me incentive até o máximo que eu posso entregar e ele também gosta de me desafiar e ver até onde eu vou. E aí, assim, eu sempre brinco que eu trabalho para sustentar meus 2 pets e pagar o balé, mas no fundo não é uma brincadeira, sabe? Porque eu tenho muitas amigas, né, na minha idade que estão casando, tendo filhos e tal, e eu me sinto muito realizada seguindo um caminho diferente, que é realizando o sonho daquela Juliana de 8 anos que brincava de audição ali no quintal de casa. Também outros amigos da mesma idade que eu, parecida, que também decidiram não formar família ainda para seguir os seus sonhos, tem gente que resolveu aprender a nadar, tem gente que tá viajando, gente que foi para fora estudar idioma, e sabe, eu acho que é isso que importa, a gente ser feliz da forma que a gente escolheu viver. E aí eu consigo ver, não só contras, né, como a gente muitas vezes encontra gente falando que se ressente, né, de não ter podido começar o balé cedo, por diversas questões, e aí com isso nunca pôde participar de uma competição grande, ou tentar um ingresso no Bolshoi, no IAGP, como a gente viu acontecendo esse mês, mas eu acredito que quando você começa adulto, você tem muito mais consciência corporal,
né? Porque assim, o professor não vai gastar tanto tempo te dando orientação espacial, orientação de coordenação motora, tudo isso que a gente aprende quando é pequenininho. E também o balé adulto, eu percebo, e eu vejo muitos professores falando que o balé adulto é muito gratificante do ponto de vista deles para ensinar, porque o adulto leva muito a sério, né? A gente já tem pouco tempo no meio da rotina do dia a dia, a gente que trabalha, estuda, cuida da casa sozinho, mora longe, tempo de deslocamento em trânsito. Então, eu, pelo menos, quando eu tô ali na sala de aula, eu me dedico 173%. Sabe? Eu também sou muito curiosa, eu gosto de ler, de estudar, entender de anatomia, entender de história do balé. Então, assim, eu penso que quando a gente é adulto, a gente tem esses aspectos a nosso favor, né? A gente aprende, a nossa evolução é mais rápida, é mais consistente. E aí a gente também ter esse olhar mais amigo mesmo com a gente, de que, ok, a gente não pode começar pequenininha, não pode talvez até mesmo se profissionalizar, quem teve o desejo, mas existem outras formas de você trabalhar com a dança, que não necessariamente sendo bailarino, que você pode estar envolvido nesse meio da forma como você desejar, mesmo tendo começado adulto. Achei muito interessante que ela falou desse aspecto de professor que exige e tudo mais, porque às vezes eu sinto que tanto no balé infantil quanto no balé adulto acontece uma banalização assim da técnica, né? Tipo assim, eles mascaram muitas vezes como no infantil como o lúdico e no adulto como o hobby para justificar a falta de detalhe na técnica clássica, sabe? Então, eu sinto que muitas vezes não é levado tão a sério ainda, mas que a gente está no caminho. Tem professores que nem fazem essa diferenciação, né? Que eu acho que é o certo, na verdade. Tipo assim, é ir de acordo com a turma, com a evolução da turma, e é isso. E não ficar sempre no mesmo ponto, porque é balé adulto, não posso puxar, sabe? Não. Pelo contrário, é o que a Ju falou. Eu ainda penso, ainda com a professora que tem uma turma de balé adulto, que é uma turma que evolui muito rápido, então puxo mesmo, sabe? Porque, tipo, é uma turma que consegue correr atrás do que você tá puxando. Porque muitas vezes numa turma de balé infantil você não consegue puxar tanto, porque é uma turma que depende dos pais para ir no balé. Então, tipo assim, às vezes falta porque o pai tá fazendo tal coisa. O adulto tem um pouco mais de controle da própria vida, das próprias E decisões. criança enche o saco, né? Se tu fica puxando a criança toda hora, a criança vai se irritar, tipo, não vai querer, não quer ser corrigida toda hora, né? Claro, tem que corrigir tudo, mas numa aula infantil tu não vai corrigir tudo, né? Tu vai focar em alguma coisa, algum ponto específico, tipo, nessa aula eu vou focar em tal e tal coisa, né? Porque se tu vai Exato. corrigir tudo, primeiro que a criança não vai absorver nada, e segundo que a criança vai ficar irritada de estar sendo corrigida toda hora, né? E o adulto também, claro, tem aulas que tu foca em mais uma coisa, aulas que tu foca mais em outra, mas acho que o adulto gosta de receber esse feedback, né? Mas também vai depender de pessoa para pessoa. Sim, depende muito de pessoa para pessoa, mas de maneira geral, sim, o padrão que eu percebo é que a gente que é adulto é mais aberto a receber esse feedback, sabe? Uhum. Então, muitos acabam buscando exatamente por isso, né? Buscando professores mais exigentes e tal. Porque a gente que é adulto, principalmente quem começa mais tarde, não tem tempo para perder. Tipo, então quer melhorar, tá ali para dançar bem, para ser feliz e tal, mas para dançar bem, para melhorar, para ficar satisfeito com o que tá vendo. Não para ser a Mayara Magri, mas para ficar satisfeito com a própria performance, com o próprio corpo, com a própria vida. Então, tipo, a gente não tá ali pra brincar e Eu tal. acho que essa banalização, assim, do balé adulto nesse sentido vem muito de um preconceito mesmo, assim, de tipo, bem isso que tu falou, assim, quem é do balé adulto não tá ali pra ser a próxima Mayara Magri, tá ali pra fazer para dançar balé, mas quer fazer bem feito, né? Então tem gente que já chega pensando assim, elas nem vão ser as melhores bailarinas profissionais, não vou ser bailarina profissional, pra que eu vou, Uhum. tipo, perder o meu tempo ensinando elas? Só que não deveria partir daí, né? Nem de tu dar aula para criança, pensando que a criança vai super ser a melhor bailarina do mundo, nem tu dar aula pro balé adulto pensando, tipo, tanto faz porque ela não vai ser bailarina profissional, né? Então tu tem que dar aula de balé para as pessoas porque elas querem fazer aula de balé, independente de ser criança, independente de ser adulto, não porque tu acha que aquela pessoa vai ter um futuro na dança, nesse sentido, né? Eu fico Então, imaginando assim, tipo, imagina você é professor de português. Aí você ignora a gramática errada de uns e valoriza a gramática só de alguns que você acha que vai ter um escritor um dia. Aí quem não vai ter um escritor, você não corrige a gramática, sabe? Tipo, não não tem. faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Sim. Mas isso que ela falou de dar, tipo, dar o clique, assim, com o professor certo, sabe? Eu acho que tem muito isso, assim, quando tu é criança, acho que tu não presta tanta atenção. Claro que vai ter, assim, o professor que eu gostava mais, o professor que eu gostava menos. Mas quando tu é adulto, tu vai buscar isso, né? Tipo, eu tô, que nem a Natasha também mudou de escola, né? Eu tô nessa escola, é legal e tudo, mas eu acho que não é exatamente o jeito que eu me identifico mais. Vou buscar outra escola, sabe? Quando tu é adulto, tu tem mais essa liberdade para ir atrás daquilo que tu procura. E acho que também, com o tempo, tu começa a identificar
qual é teu estilo. Tipo, eu gosto de uma aula mais puxada. Então, vou buscar um lugar, ou até às vezes vou falar com o meu professor porque eu gostaria de ter uma aula mais puxada, ou vou buscar um lugar que tenha um professor que seja mais da forma que eu gostaria, que eu me identifico, né? Quando tu é adulto, tu já tem essa liberdade de realmente ir atrás daquilo que tu quer, né? Exatamente, sim. E uma coisa que ela falou que eu achei bem legal, assim, eu até anotei aqui algumas coisas, porque como era bastante áudios, eu tava com medo de me perder. Mas ela falou que o adulto, né, é diferente de uma criança que chega do zero, porque a criança, além de aprender balé, ela vai estar aprendendo coisas básicas, né? Tipo, dependendo da idade, vai estar aprendendo a caminhar direito, a correr direito. Então, como é que tu vai partir para uma técnica de balé se a criança está aprendendo ainda o básico da coordenação motora, da musicalidade? O adulto, não é que ele já chega pronto, né? Não é isso, mas ele já chega com uma bagagem. E quem falou muito disso uma vez foi, eu vi a Carol do Meia Ponta, ela veio uma vez aqui no podcast, acho que lá na primeira temporada, não me lembro direito, mas ela falou muito disso, assim, o adulto vem com uma bagagem. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo, óbvio, mas assim, acaba que o adulto pega mais rápido algumas coisas que a gente falou, porque ele já vai ter, tipo, a motricidade fina, mais desenvolvida. Às vezes não vai estar pronto para a técnica do balé específico, mas, tipo, já vai ter uma noção de consciência corporal para isso. E daí, o que ela falou, assim, que afeta tanto positivo quanto negativo, é que também tu acaba sendo um pouco mais medrosa para algumas coisas. Tipo, tu tem medo de fazer aquilo porque tu sabe que talvez tu possa cair no chão. A criança não tá nem aí. Tipo, aí sabe, vai, cai, levanta e chora e já passou e não sei o quê. O adulto já sabe, tipo, se eu tentar fazer isso aqui, pode acontecer de eu cair no chão. E se eu cair no chão, vá aqui, eu quebro o meu pé. E daí, como é que vai ser pro trabalho amanhã? Como é que eu vou ir pro trabalho amanhã? Entendeu? Então, o adulto já tem toda essa bagagem, consciência corporal e também, assim, vai variar muito de pessoa para pessoa. A gente vê, às vezes, o pessoal chegando no balé adulto iniciante. Tem gente que chega, parece que, nossa, essa pessoa é muito coordenada. E tem gente que chega e, sei lá, assim, é difícil de pegar, né? Enfim, óbvio. E às vezes falta uma coordenação que vai desenvolver daí nas aulas do balé. Daí também depende muito do professor saber trabalhar aquilo que aquele aluno precisa, né? Exato. Mas sim, eu sinto que a grande maioria das coisas, na verdade, os adultos levam menos tempo para absorver no plano das ideias do que as crianças, porque tem um cérebro já maduro. As crianças não, às vezes vai precisar repetir muitas vezes a mesma coisa para a criança inicialmente entender no plano das ideias, para depois começar a pensar em passar para o corpo. O adulto muitas vezes vai entender o que você está falando de cara. Só não vai conseguir passar para o corpo de primeira, mas vai entender de cara. Então, isso encurta bastante o processo. Então, eu sinto que é por isso que evolui mais rápido, sabe? O adulto consegue a informação de maneira mais rápida, porque tem um cérebro maduro, a criança não tem. Então, assim, você falar para um adulto, estica o pé. O adulto pode não ter o pé mais bonito do mundo, mas ele vai saber esticar o pé. Agora, uma criança, às vezes, você tem que ensinar como que estica o pé, como que faz, pegar com a mão, ensinar. O adulto não, então, tipo, isso naturalmente facilita o processo. Às vezes o adulto até não sabe exatamente, mas tu vai lá mostrar pra ele uma vez, já vai fazer sentido na cabeça dele, né? Tipo, tá, então é isso aqui, que esticar no balé, esticar o pé assim, né? Agora eu entendi. Eu vejo muito, eu faço aula com uma turma de balé adulto, inclusive, elas já são tipo um balé adulto mais intermediário, assim, não é tão iniciante. Até porque ela tem algumas meninas que já fazem há alguns anos, tem outras que começaram, mas começaram no início do ano, né? Então, assim, a turma já evoluiu muito. Eu faço aulas com ela porque eu acho uma aula boa, assim, para trabalhar técnica mesmo, sabe? As sequências, às vezes, são um pouco mais tranquilas de decorar, então eu consigo pensar em outras coisas, sim. Mas, enfim, eu tô admitida naquela turma, né? Eu nem vou participar de coreografia nem nada, eu só vou lá fazer a aulinha delas na segunda-feira. E eu vejo que o adulto, ele se preocupa muito mais com os detalhes, que nem a Ju falou. Então, assim, às vezes a Cami, a nossa professora, passa um exercício, acaba sendo muita informação no sentido que, tipo assim, elas vão querer fazer tudo certinho. Então, vai querer fazer o pé certo, o braço certo, a cabeça certa. E às vezes, tipo, calma, vamos por partes. Então, hoje vamos focar nas pernas, né? Fazer a sequência certa nas pernas. Na próxima aula, a gente faz o braço. E daí depois a gente bota tudo junto, sabe? Então, as meninas, às vezes eu vejo que assim, ai meu Deus, é muito difícil, não consigo decorar. Então, calma, faz com a mão na cintura a primeira vez, depois tu vai fazer o braço, e daí tu vai colocando, tipo, o passo a passo pra ir evoluindo mesmo, não, sem querer apressar, né, o processo,
mas daí vendo essa evolução assim bem certinho. Então, às vezes, tipo, no início do ano, a turma começou tudo com a mão na cintura, fazendo assim, se preocupando mais em fazer sequência, e agora já tá todo mundo ali com cabeça, braço, coordenadinho, assim, bem bonitinho, sabe? As minhas alunas do balé adulto falam assim, nossa, é muita coisa para pensar, toda vez, toda vez. Porque realmente é muita coisa para pensar. Eu falo, calma, é assim mesmo, uma coisa de cada vez. Depois, um momento vai ficar um pouco mais automático, mas é difícil mesmo. Mas, tipo, vai automatizar aos poucos, a gente vai insistindo, vai trabalhando. E aí a chave é essa decomposição, né? Que é ir separando por partes, tipo assim, vamos devagarzinho, parte por parte. Uma outra coisa que eu falo muito para as minhas alunas adultas é, tipo assim, tem prazo? Tipo, você tem que, tipo, nossa, eu tenho que ser muito boa e saber como que eu faço todas as cabeças e todos os vertebrados perfeitos até semana que vem. A gente não tem prazo. Então, tipo assim, vamos com calma, não tem por que ter pressa. É no nosso tempo. Olha que legal, é no nosso tempo, sabe? Até porque, tipo assim, às vezes as crianças, dependendo da escola, tem que passar de ano, né, pra mudar de nível. Então, tipo assim, aí não é muito no nosso tempo. Tipo, ela tem que aprender essa matéria até tal época pra poder passar de nível, porque senão, assim, a mãe vai chegar e falar, por que que minha filha não passou? Entendeu? Então, tipo, Aham. rolê. Agora, no adulto, não. A gente tem o nosso tempo, vamos no nosso tempo, vamos ver como a turma evolui. A turma vira um organismo vivo, sabe? Então, tipo assim, vamos sentindo, vamos evoluindo. Então, não tem por que ter essa pressa, mas sim, é uma autocobrança grande. Mas eu sinto que ainda assim é um ambiente leve, sabe? São pessoas que Uhum. tiveram que se abrir ao novo. Então, tipo assim, daí eu acho que já chega com uma outra mentalidade. Quer fazer tudo certinho, quer fazer tudo bonito. Elas são muito detalhistas mesmo, e isso é muito bom pra gente que tá ensinando. Porque eu sou super a loucura da limpeza. Eu adoro passar limpeza de coreografia. Então, tipo assim, pra mim, quanto mais pergunta fizer, melhor. Porque aí eu vou dando É. detalhes. É que o pessoal do balé adulto já teve que quebrar tantas barreiras para estar ali na aula, né? Primeiro, a barreira da vergonha, eu acho que é a principal, assim, muita gente tem vergonha de começar, não só no balé, mas alguma coisa nova, né? As pessoas têm vergonhas de ser ruim em alguma coisa, ser iniciante em alguma coisa, tipo, como assim? Tu vai começar uma coisa e tu não vai saber nada. Só que é assim que é quando tu vai começar qualquer coisa na vida, né? Então as pessoas, eu vou chegar lá na aula de balé e não vou saber fazer nada. Sim, realmente, porque é uma aula de iniciante. Então, se espera que tu vai chegar lá não sabendo nada, né? Então, quebra a barreira da vergonha, quebra a barreira do, o que os outros vão pensar? O que que minha família vai pensar quando eu falar que eu tô fazendo balé? O que que meus amigos vão pensar? Tipo, vão zoar com a minha cara e tudo. Então, tu já quebra essa barreira, essas barreiras. Aí depois tem a barreira do financeira, a barreira do tempo, né? De como é que tu vai encaixar isso na tua rotina. Como é que tu vai ir pra aula do balé cansado depois de um dia cheio de trabalho? Então, são várias barreiras. Aí, quando tu chega lá, aí é só alegria. Eu achei muito interessante também que a Ju falou, tipo, tem amigos que estão já no processo de constituir família e tudo, e aí tem amigos viajando, e aí etc, e aí ela tá no balé. E aí eu lembrei daquela frase do filme Adoráveis Mulheres, sabe? Que uma das irmãs fala assim pra outra, não é porque meus sonhos são diferentes dos seus que eles são menores, tipo assim, que eles não são tão importantes. E é meio isso, sabe? Cada um encontra seu prazer, sua alegria, seu lugar no mundo de uma forma. E, tipo assim, às vezes a gente fica assim, né? Ai, mas nossa, eu quando era mais nova, assim, não muito mais nova, com os meus 20 anos, assim, eu ouvia muito, tipo assim, uma hora você tem que crescer, uma hora você tem que largar. Porque, tipo assim, eu sabia que eu não ia ser uma bailarina contratada por companhia, porque eu não tenho perfil, eu não tenho físico, eu não tenho nada que precisa pra companhia, tá tudo bem hoje em dia. Mas na época eu sofria muito, porque eu sentia que eu ia ter que largar a dança em algum momento, sabe? Que bom que eu encontrei outros caminhos e tudo, mas eu tinha muito essa pressão de, tipo assim, tá todo mundo aí sendo adulto, fazendo coisas de adulto e eu querendo brincar de dançar, sabe? Era isso que eu sentia. Tipo assim, eu tô querendo não crescer, é isso? Tenho síndrome de Peter Pan, quero ser criança pra sempre, sabe? Então, tipo, eu sentia isso na pele, tendo crescido sendo uma pessoa no meio da dança, sabe? Imagina a pessoa que tem que passar por cima de tudo isso e ainda ter essa força de vontade, tipo assim, não, é o que eu quero mesmo. De, tipo, bater no peito. Não, é minha vida isso aqui, sabe? Hoje em dia eu levo muito mais tranquilamente, mas eu sinto que eu só consigo levar com tanta tranquilidade porque meio que virou meu trabalho. Porque senão ia ter todo um outro processo de ressignificar e de, tipo assim, tá, mas, né, eu posso Uhum. fazer isso. Apenas porque eu quero. Não necessariamente porque eu sou muito boa, não necessariamente porque é meu trabalho. Apenas porque eu quero, sabe? Enfim. Realmente tem que quebrar todas as barreiras pra gente continuar, né?
Ou para começar? Tem mais algo para falar, Yas, sobre o tema? Acredito que não. Assim, eu queria agradecer a todo mundo que mandou áudio, é muito bacana. A gente não tem muita propriedade para falar, né? Porque são vivências completamente diferentes. E é por isso que a gente gosta tanto de abrir para o público, porque a gente recebe experiências que a gente sabe nenhuma experiência individual, de fato, mas experiências únicas dentro de cada realidade, sabe? E é muito interessante ver como o balé afeta a vida das pessoas de uma maneira positiva e de formas diferentes. Por exemplo, o Luiz, hoje em dia, mexe bastante com coisa de dança, produz conteúdo pro Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sabe, assim, uma coisa muito louca. A bailarinate também posta bastante sobre isso. A Ju tá nas pontas, tipo assim, lindíssima, fazendo aula numa escola maravilhosa. Então, assim, de cada um, na sua vivência, o balé afetou a vida de uma forma muito positiva. E eu acho muito bonito ver isso, sabe? Porque às vezes a gente realmente tem esse pensamento que é enraizado pelo jeito que a sociedade é mesmo, né? De que a vida meio que acaba aos 18 anos, daí pra frente é só trabalhar. E, tipo, não é, sabe? A vida é pra viver mesmo. E eu acho muito bacana que eu fico pensando como seria minha vida sem a dança e eu não sei. E aí é bom ver que as pessoas conseguiram encontrar, mesmo que depois. Tipo assim, aí eu fico pensando, nossa, provavelmente eu teria achado a dança de alguma forma, porque a dança puxa a gente. Tem muito como escapar. É, realmente, realmente. Quando a gente nasceu para isso, né? De certa forma, acaba sendo natural. Exatamente. A gente dá o nosso jeito, né? Exatamente. Sim, sim, sim. Ah, Eu que amei. legal. Eu amei também ouvir os áudios. E acho que fica um incentivo aí para quem tá na dúvida, se quer começar. Acho que dá uma chance, né? Tipo, talvez tu comece a dançar balé agora, faça ali 1 mês, 2 meses de aula e veja, tipo assim, ah, realmente não é pra mim. Tudo bem. Talvez tu vai ser que nem a Nath, que foi na primeira aula, já saiu, comprou o uniforme completo porque amou. E tá tudo certo. Cada um tem que encontrar aquilo que realmente gosta, né? Pra fazer, eu acho super importante. Ah, e um detalhe é que se você ainda está na etapa de, tipo, não consigo fazer aula presencial, tenho vontade de fazer aula, mas não tem coragem de fazer aula presencial ainda, ou não quer, ou não tem na sua cidade, eu dou aula de balé online. É Inclusive, verdade. bailarinas adultas iniciantes. Eu tenho uma aluna, Luana, inclusive está ouvindo isso, Luana, um beijo, que ela tá comigo há mais de 1 ano já, e ela já subiu de nível. Então, tipo assim, é muito bacana acompanhar esse processo, sabe? É muito incrível. Então, se vocês têm vontade de fazer aula de balé online, eu tenho algumas janelas disponíveis, me chama lá no Instagram, que a gente faz um pacote especial para você. Aí, arrasou no seu merchan. Bora pro quadro de hoje? Bora. Gente, hoje o quadro é o Beija Casa ou Mata, versão balé. Só que assim, não é bem um Beija Casa ou Mata, né? De coisas diferentes. Ai, sério. Eu já pensei nos meus aqui no intervalo. E tá bem engraçado. Então, pode começar. Começar? Tá. O primeiro que eu vou fazer pra ti, ao invés de ser Beija Casa ou Mata, é dança, assiste ou não assisto nem se for a Marianela dançando, tá? Pra balé de repertório. Quais são as categorias de novo? Esqueci as duas primeiras. Tu dançaria, tipo, gostaria de dançar esse balé. Esse tu não dançaria, mas tu assistiria. E o outro é não assistiria nem se fosse a Marianela dançando o papel principal, tá? Então nós temos Dom Quixote, Gisele e Lago dos Cisnes. Se vira, Nossa, Don Quixote de Gisele, Lago dos Cisnes. se vira. Ai, nossa, que difícil! Tá. Nossa, Lu. Ah, Eu não tinha não. percebido que eu tinha sido tão sádica Nossa, até eu falar em voz alta. eu vou ter que não assistir, nem assistir um deles. Meu Deus. Assisto, mas não dançaria. A segunda categoria lá, Lago dos Cisnes. Aí agora eu tenho que escolher qual dos dois eu não quero ver a Mariana. Ai, meu Deus. Não é que tu vai assistir, vai ser a Marianela, entendeu? Mas um que tu não assistiria, assim. Não assistiria Don Quixote e dançaria Gisele. Mas eu só coloquei Don Quixote como não assistiria porque tem várias companhias no YouTube, então já vi 1 zilhão de vezes. E aí Gisele eu vi um pouco menos de vezes. Eu já bati minha cota, então, se fosse pra mim. É, eu acho que eu invertiria. Eu seria bem parecida, mas eu inverteria. Eu dançaria o lago, assistiria a Gisele, porque eu acho que se fosse a Marianela, né, no caso, nossa, em Gisele, ia ser incrível. E Don Quixote, não é que eu não goste, mas é que eu também já assisti tantas vezes que talvez, então, eu escolheria não assistir também. Então, Don Quixote eu já dancei e Lago eu já dancei. Gisele não. Aí Ah, também tento é. dançar Gisele. Nossa, foi difícil. Eu achei que eu ia ter um treco de nervoso. Eu tenho um beijo casal mata pra você, que é tira de letra
Dá pra tentar ou nem com reza braba. E aí são três variações, sendo elas Desafio de Kitri, Odile e Diana. Querida, não tira de letra nenhuma, né? No caso. Ah, eu acho que nem com reza braba é o desafio de Kitri, certo? Não que os outros, né? Mas assim, o desafio de Kitri tem muitas coisas que eu não sei fazer. Aquela diagonal de piruetas não é só pelas piruetas, mas acho que pela agilidade, sabe? Então, é uma coreografia que tem muitos giros, muitos giros. Só que não é só os giros, entendeu? Tipo assim, Odile também tem muitos giros. Só que eu acho que o desafio, apesar de ser uma variação de, sei lá, 50 segundos, justamente é isso. Tipo, ela é muito rápida, sabe? Então, nem com reza braba, desafio de Kitri. Aí, como é que é as outras categorias mesmo? Nem com reza braba, dá pra tentar e tira de letra. Tirar de letra é muito forte, gente. Mas enfim, Tá, então, nem com essa braba ficou desafio. Dá pra tentar, então eu vou colocar Odile, porque eu acho que de personalidade não encaixa comigo. Mas assim, daria pra tentar, né? Daria certo? Não sei. Provavelmente não, mas dá pra tentar. E eu acho muito soberbo falar que tiraria de letra de Ana, mas acho que das três, não que. Tipo assim, gente, não dançaria nunca, mas assim, das três eu acho que seria a que mais se encaixaria, assim. E acho que é a que eu mais gostaria de dançar, sabe? Das três, assim. Eu acho que são as escolhas que eu faria pra você também, essas. Porque eu pensei assim, Diana tem um panchezão no começo, você tem panchezão, tem uns hops on point, sei que você consegue fazer, tem grandes saltos, sei que você salta, É, tem algumas coisas ali que me aproximam mais. que eu pensei. No meu caso, seria diferente do seu. Seria nem com reza braba, acho que Diana. Exatamente, porque tem o panchezão, tem os grandes saltos, eu Ah, eu não já tenho. trocaria o Panchê por Arabesque e tá tudo certo. Eu não tenho essa potência, assim, porque é uma variação potente, mas eu também não É, é curta, então, tipo assim, eu não ia conseguir levar até o final com a mesma energia. Dá pra tentar o Odile, porque tem bastante giro e aí dá pra enganar. E tira de letra bem entre aspas também, tipo assim, não tiro nem de perto, mas assim, se fosse pra escolher uma das três que talvez eu conseguisse dançar algum dia, seria Desafio de Kit, porque basicamente tem muitos giros. Então, assim, é uma coisa específica, assim, para concentrar muito, sim. e aí os saltos, a parte de interpretação e tal, mas é giro, giro, giro. Então, tipo, eu ia conseguir enganar, sabe? Eu tenho mais uma categoria pra ti, se tu quiser fazer. Quero. Essa é dançaria, é de variação. Uhum. Ensaiaria alguém fazendo essa variação. E eu espero que tu leve no bom humor essa daqui. Quebraria o pé de novo pra não ter que dançar, tá? Ok, tá. Então, as variações são Aurora, primeiro ato, Gisele e Fada Açucarada. Dançaria Gisele, ensaiaria alguém, fada açucarada, quebraria o pé pra não dançar Aurora do primeiro ato. Gente, nossa, muito diferente de mim. Não dá. A variação de Aurora do primeiro ato eu acho muito difícil. Tá, difícil sim, mas eu quebraria o pé de novo pela Fada Açucarada. Gente, eu odeio Eu essa tinha variação. Eu quebraria. As outras daí pra mim tanto faz, assim. Claro que nenhuma delas eu tenho capacidade de dançar, mas eu gosto muito de Gisele e muito de Aurora, primeiro ato, então. Nossa, eu acho a Aurora muito difícil. Meu Deus. É Eu porque também não tem também. a ver comigo. Nada. Tipo assim. Sabe o que que é nada? Tipo assim, nada. A Sim. única princesa que eu já fiz em balé foi a Ganzati, que nem é princesa, né? Ela só é nobre e, tipo assim, e meio louca, né? Então, tipo assim, a única que eu não sirvo pra fazer, tipo, Sim. sou, sou uma nobre, linda, rica, fina. Não, Aquele pra mim. bracinho, aquela mãozinha assim. Isso. Mas eu escolhi fada açucarada pra ensaiar alguém, porque é uma variação muito estilizada, sabe? Muito específica, de um estilo muito específico do quebra-nozes. E aí eu amo. Tipo assim, eu acho Uhum. muito legal ensaiar variações assim, mais estilizadas, essa coisa mais assim, sabe? Uhum. A Aurora é só mais esse quê de nobreza, delicadeza, essa fluidez, que é uma coisa super difícil de ensinar, sabe? É. Ai, é Enfim, isso. Tu tem mais algum aí pra fazer? tem um pra você. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Faz, filma e posta no Instagram, faz na primeira fila ou esconde da professora. Fuetê italiano, promenade com développé en la seconde ou fuetê en tournant. Faço e posto no Instagram promenar. Ela Nossa, coragem. secou. Coragem.
Eu não vou dizer que eu acho fácil, tá? Mas não é das coisas mais difíceis pra mim. E não que seja bonito. Mas, gente, assim também, eu já postei vídeo meu fazendo todas essas coisas, eu acho. Então, assim, não é tão fácil. Mas acho que de todos, escolheria o Promenar. Escondo da professora o Furtei Italiano. E como é que é o outro? Faço... Ah, não, pera, não. Faço na primeira fila, nem... Não, pera, posso trocar, pelo amor de Deus, me dá uma segunda chance. Faço e posto no Instagram, foi Eterno Turnã. Faço na primeira fila, daí o Promenar, ela secou e escondo da professora o Fuete Italiano. Pronto. Entendi. Não, é que o Fuete Turnã, não é que eu faça bem, mas eu já postei vídeo meu fazendo. Não acho que tá bonito, não acho que não sei o quê, mas eu gosto de postar a evolução, sabe? Do Fuete Turnã. Até faz muito tempo que eu não faço e faz muito tempo que eu não posto. Deve estar horrível, deve estar pior do que tava da última vez que eu... Mas tudo bem. Mas eu postaria sem problema nenhum. O Promenar, a Secom, já falei. Daí eu acho que pra mim é mais difícil estar na primeira fila do que postar no Instagram. Entendeu? Por isso que eu troquei ali. Então, pra mim, eu tenho que estar fazendo mais bonito pra estar na primeira fila do que pra postar no Instagram. Porque postar no Instagram, eu posto eu errando mesmo, tá tudo certo. E o meu Fuete Italiano é muito ruim. Tipo assim, questão de dinâmica, a virada do atiti. Então, eu prefiro esconder da professora. Entendi. Boas justificativas. E tu? Postaria no Instagram o Fuete Turnã, faria na primeira fila o Fuete Italiano e esconderia da prof o Promenade com Developei em La Seconde. Eu acho muito difícil essa Promenade. Não, Me eu pergunto- acho também. Nossa, Mas assim, eu tenho muita dificuldade. É a única que eu apanho, assim, e eu acho ela muito feia esteticamente, assim. Aí, Eu tipo assim, também. vou fazer o off escondido, sabe? É isso. E vou feliz. E aí, tipo, postaria no Instagram o Fuete Turnã, porque eu acho que uma das coisas que eu mais tenho vídeo é isso. E eu faria na primeira fila o Fuete Italiano pra eu conseguir ver definitivamente, assim, no espelho, pra não ter ninguém na frente, porque eu não consigo ficar num lugar. Era primeira fila na aula, eu tava pensando em primeira fila em apresentação. Não, na primeira fila na apresentação eu não faço nenhum desses. Pois é. Por isso que foi tão difícil pra mim, entendeu? Uhum. Mas entendi. Ah, esse quadro é muito bom. Eu amei. Nosso tempo já vai acabar. A gente tem menos de 1 minuto. Mas obrigada a todo mundo que assistiu até o final. Adorei esse episódio. Espero que tenha inspirado aí algumas pessoas a tentar coisas novas. E quem já tá tentando, parabéns. Isso. E não esquece de nos apoiar e assina o canal, eu ia falar. Se inscreve no canal e deixa like. Comenta aí o que vocês acharam, qual a opinião de vocês sobre o assunto. E nos segue lá no Insta, @BalanaRockPodcast. E participe dos nossos próximos episódios, mandando seus áudios para nós. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau.